Por isso é que Jesus disse, eu não vim para os sãos não precisam de mim. Eu vim para os doentes. Eu prefiro a humildade daquele que fez um monte de besteira na vida do que daquele fariseu santarrão que vive na igreja e que nunca fez nada e é arrogante, cheio de soberba, petulante com os outros, porque ele se acha o máximo. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só. Deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Deus forte, poderoso, opera em minha vida, Senhor, Deus de milagres, olha. Reflexão do dia. Lucas 18, 1-5. Vai chegar quando passar. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Só Jesus é digno de toda glória. Deus de milagres, olha pra mim. Eu sei que o meu milagre vai chegar quando ele passar por aqui. Deus de milagres, toca em mim. Abra comigo, se você tem a sua Bíblia, no Evangelho que escreveu João, capítulo de número 13. João, capítulo de número 13. Nós vamos ler a partir do versículo de número 31. João, capítulo de número 13, versículo de número 31 em diante. Leio da NVI, Nova Versão Internacional. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora eu lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ainda no capítulo 14, não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas.
muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que onde vocês estejam, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora vá até o versículo 22. Então disse Judas: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Uma palavra de oração. Querido Deus, nosso Pai Celestial, Tu conheces os corações, as mentes, as circunstâncias, e só Tu podes adequar aquilo que eu falo às mentes, aos corações e à realidade de pessoas aqui na Bethesda, através da internet e através do CD que está sendo agora mesmo gravado. Dada a Tua graça, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Posso fazer uma confissão para vocês? Vocês não se escandalizam? Pois deixa eu confessar. Minhas coragens sempre foram medrosas. Eu sempre fui audacioso, mas sempre na minha audácia eu hesitei. Eu fui uma pessoa sempre pública, mas eu sempre fui também muito tímido. Não tenho medo e nem vergonha de confessar que eu não fui um valentão a vida toda. Quando eu era criança, eu era um menino amedrontado. Pelo mundo nordestino, eu era um menino que tinha medo de anjo, de alma penada. Eu tinha medo de gente que já morreu, de aparição. Porque o meu mundo infantil nordestino era um mundo encantado. Então eu tinha medo de barulho à noite, eu tinha medo de alma que viesse apertar o dedão do meu pé de noite. Eu tinha essas coisas, morria de medo, eu só dormia com os meus pés cobertos por lençol, como se o lençol me protegesse das almas. Cresci, cheguei na adolescência. A minha adolescência também foi cheia de medo. Eu tive medo porque meu pai era um preso político. E eu me senti muito, tendo meu pai preso, medo da polícia, do exército. Eu tinha medo do Estado, eu tinha medo da ditadura, eu tinha medo da tortura. Tinha medo. Na vida adulta, eu passei a ter medo de traições. Eu me tornei um homem já adulto, casado.
eu tinha medo das decepções. Porque no meu convívio como pastor, por lidar com grandes grupos de pessoas, isso é muito comum acontecer. Traições, decepções, deslealdades. A Bethesda sofreu muito com isso. Eu sofri muito. Há algum tempo eu perguntei pela família de uma pessoa que é membro aqui da Bethesda. Falei, e os filhos, seus filhos, os filhos do fulano, da fulana? E a pessoa falou assim para mim, os filhos do fulano, membro aqui da Bethesda, não querem ver a tua cara. Como assim? Por que não quer ver a minha cara? Não, eles são terrivelmente decepcionados com você. Então esse medo eu sempre tive de provocar decepções. Minha vida adulta foi marcada muito por isso. Pelo ambiente que se dá por causa de uma pessoa pública, da suspeita. De eu saber que estou sob júdices do olhar das pessoas. O que é que esse cara quer? Aonde ele quer chegar? Ele é ladrão, ele rouba. Esse tipo de suspeita que um homem que assume um lugar público se expõe. Então eu passei minha vida toda adulta com esse tipo de medo que me assolou muitas e muitas vezes. Estou na véspera, ainda não estou lá, mas estou na véspera da terceira idade. E tenho agora novos medos. Eu tenho medos indistintos, eu não tenho medo de morrer. Por incrível que pareça, quanto mais velho eu vou ficando, menos medo eu tenho de morrer. Sei que vou morrer, mas esse medo de morrer eu não tenho. Mas eu tenho medo de ser um peso. Tenho medo de ser um peso para as pessoas que me rodeiam, de ser um constrangimento. Porque meu pai morreu de Alzheimer. Meu avô morreu com Alzheimer. A irmã do meu pai morreu com Alzheimer. Então eu tenho, obviamente, uma predisposição genética, claro, a essa doença, que é uma doença terrível. Meu pai sofreu muito no Alzheimer. Então eu tenho medo de, ficando velho, de ser um peso, de ser um constrangimento, de me tornar um constrangimento. Eu tenho medo ainda, o medo me assola, o medo me bate na minha porta, bate na porta de todas as pessoas. Eu tenho medo, por exemplo, de não suportar mais uma grande tragédia na minha vida. Tenho medo de não ter condições emocionais diante de uma grande, nova tragédia na minha vida, eu não ter estofo, não ter condições humanas de suportar na minha fragilidade. Portanto, eu desejo uma espiritualidade, eu quero ter uma fé que localize em Jesus e nos evangelhos um convite à coragem. Eu não quero uma fé mágica. Eu não quero uma fé feiticeira. Eu não quero uma fé que me transforme e transforme o ambiente da igreja Bethesda em feitiçaria. Eu quero uma fé que me convide à coragem. Porque eu acredito que, independente do estágio de vida que você estiver, seja você um adolescente, seja você um jovem, seja você um homem adulto, seja você uma mulher adulta, ou seja você uma mulher já perto da terceira idade, eu quero que você encontre
nas páginas do Evangelho, aquilo que nos dá coragem. Aquilo que não tira o medo, porque o medo é próprio da nossa existência. Não existe homem, não existe mulher que não tenha medo. O medo, inclusive, é uma proteção à vida. É porque eu tenho medo que eu não me arrisco nos despenhadeiros. É porque eu tenho medo que eu não sou um nadador afoito em alto mar. Por que você não nada em alto mar? Porque eu tenho medo. E isso protege a minha vida. Por que você não anda na corda bamba? Por que você não anda equilibrista em cima de um fio entre dois edifícios? Porque eu tenho medo. Eu não me arrisco. O medo me poupa. O medo me preserva. O medo é bom. Mas nós precisamos de uma espiritualidade que, diante do cenário de medo que todos nós enfrentamos, nos dê coragem. Porque o medo é paralisador. O medo é anestésico. O medo hipnotiza a gente como o olhar de uma serpente. O olhar da serpente hipnotiza. O preá, o coelho, o pássaro, que a serpente vai dar o bote. Eu quero ler a Bíblia e pousar meus olhos em textos que me deem coragem. Por exemplo, Mateus capítulo 9, versículo de número 1. Descem um homem na presença de Jesus, através do teto, numa maca, descem por cordas. Jesus vê o paralítico e as primeiras palavras que Jesus diz a esse paralítico são: filho, tenha bom ânimo. Eu quero essa fala para mim. Eu quero entender o que Jesus quis comunicar a uma mulher que sofria uma doença crônica. Ela tinha um problema ginecológico há 12 anos, debilitada, empobrecida, rejeitada socialmente. Jesus diz a esta mulher, em Mateus capítulo 9, versículo de número 22, minha filha, tenha bom ânimo, a tua fé te curou. Bom ânimo. Eu quero me alimentar das palavras de Jesus, que disse ao cego Bartimeu em Marcos capítulo de número 10, era um cego, mendigo, que estendia a mão na beira de uma calçada aos passantes que lhe dessem alguns vinténs, alguns centavos, sujo, alienado de tudo, de todos, pobre. E Jesus ouve o clamor desse cego quando ele grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para, olha para esse cego e diz para ele: meu filho, ânimo para você, levante-se. Ânimo para você, levante-se. Eu quero dizer para você que está hoje conosco aqui na Bethesda: filho, filha, ânimo para você, levante-se, não fique prostrado. Não deixe que o medo tome conta do seu coração. Não deixe que o medo lhe paralise. Não deixe que o medo lhe entorpeça. Eu me senti várias vezes como esse mendigo, como esse cego. Várias vezes. Sujo, sem ânimo. Já me senti várias vezes na minha vida como esse cego. Sem forças, sem coragem, mas eu ouvi de Jesus: ânimo, levante-se. E estou de pé, para a glória de Deus. Paulo diz a Timóteo, em 2 de Timóteo capítulo 1, versículo 7, Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de covardia. Existe medo. Todos nós temos medo.
mas eu não vou permitir que o meu medo se transforme em covardia. Escute, você que está aqui hoje pela manhã, seu medo não é errado. Nós temos que lutar hoje pela manhã para que o seu medo não se transforme em covardia. Porque a Bíblia nos diz que Deus nos chama para lutas improváveis. Aliás, entre as várias metáforas que a Bíblia tem para nós, a Bíblia nos chama de filhos, a Bíblia nos chama de pedras vivas, a Bíblia nos chama de cordeiros, a Bíblia nos chama de cooperadores com Deus, mas há uma metáfora que a Bíblia também nos chama e a gente não pode esquecer dela. A Bíblia nos chama de soldados. Paulo diz para Timóteo: vem e luta comigo como um bom soldado. Agora, não soldado no sentido militar. A Bíblia não nos chama para sermos soldados no sentido do soldado especialista na morte. Nós somos soldados especialistas na paz. Nós somos como a tropa dos capacetes azuis da ONU. Os capacetes azuis da ONU são tropas de paz. Entram em territórios para promover a paz. E Paulo diz: olha, Timóteo, seja comigo um bom soldado, porque ao soldado admite-se tudo, menos a covardia. Um soldado não pode desertar. Ele pode ter medo, e os soldados têm medo, mas ele não pode desertar. O soldado não pode desistir da luta. Jesus disse aos seus seguidores: não sejam como aqueles que põem a mão no arado e ficam olhando para trás. Porque ao soldado permite-se tudo menos a covardia. E nós somos chamados soldados. Soldados para nós nos vestirmos com armaduras. Em Efésios, Paulo diz: ponham sobre vocês armaduras, que eram os trajes dos soldados antigos. Mas a nossa armadura, ela se constitui de verdade. Nós colocamos uma proteção, uma couraça sobre o peito, para nos proteger dos dardos inflamados do inimigo, mas a nossa couraça é uma couraça de justiça. Quer dizer, andar em justiça, essa é a nossa armadura. Sermos homens e mulheres verdadeiros e verdadeiras, sermos gente cujo elmo, cujo capacete é o capacete da salvação, cuja espada que nós carregamos nas nossas mãos sejam palavras, e palavras gentis, dóceis, palavras que produzem vida e não produzem morte. Quer dizer, nós somos chamados soldados, soldados que se armam para lutar lutas invisíveis, coragem para lutarmos lutas não palpáveis, porque Paulo diz ainda que nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra estruturas palacianas, hierarquias políticas, poderes que se arregimentam para a destruição de vidas, para o assassinato de homens e de mulheres. Nós lutamos, somos chamados. Então, ao cristão é possível o medo, mas ao cristão não é possível a covardia. O texto é uma conversa íntima entre Jesus e os apóstolos. O clima é de medo. Não há como a gente não perceber a tensão do medo. Porque o medo tem essa qualidade. O medo deixa o ar pesado. O ambiente fica pesado. É véspera da crucificação.
O ar está pesado. Judas saiu da sala. É uma atitude ostensiva. Sair da sala é ostensivo. Ir embora. Imagine que você está numa reunião com 12 amigos e um deles ostensivamente fica em pé, bate a porta e vai embora. E nesse clima ostensivo, pesado, Jesus fala àquele grupo que está com medo, apavorado, não uma linguagem viril. A linguagem de Jesus não é viril. A linguagem de Jesus é uma linguagem terna, compassiva. Jesus fala para eles assim: filhinhos, olha, ali são pescadores, carpinteiros, tem um ex-terrorista, Simão o Zelote, e Jesus fala com eles: filhinhos. Uma linguagem não apropriada para homens rudes, com mãos calejadas, acostumados a palavrões, acostumados a tavernas em que as pessoas conversavam em voz alta e diziam palavrões e eles tinham que ouvir esse tipo de coisa. E aí Jesus fala para eles: filhinhos. Por quê? Porque o ambiente é de medo. E no ambiente de medo não tem machão. No ambiente de medo não tem gente totalmente forte. No ambiente de medo tem homens e mulheres com fragilidades e com dores. E aí Pedro faz uma pergunta. Jesus responde a pergunta de Pedro. Depois Pedro faz uma segunda pergunta. Jesus responde a segunda pergunta de Pedro. Depois Tomé faz uma terceira pergunta. Jesus responde a pergunta de Tomé. E aí Judas, que era um dos do grupo, não o Iscariotes, porque o Iscariotes tinha ido embora, faz uma quarta pergunta. O texto tem 4 perguntas, feitas por 3 apóstolos. Pedro, que faz 2, Tomé, que faz 1, e Judas, que faz mais 1. 4 perguntas. As 4 perguntas, 2 de Pedro, 1 de Tomé e 1 de Judas, eu vou caminhar com vocês aqui em cada uma delas. No capítulo 13, versículo 36, está a primeira pergunta de Pedro. Qual é a pergunta que Pedro faz no texto? Vocês estão aí com a Bíblia aberta? Abra no versículo 36. Qual é a pergunta de Pedro para Jesus? Me ajudem. Para onde vais? Versículo 36. Para onde vais? A pergunta foi feita por Pedro, porque Pedro queria saber geograficamente se Jesus ia para algum lugar. Para onde é que você vai? Parece óbvio que Pedro pensou de uma forma concreta. Um deslocamento geográfico. Talvez Jesus fosse fugir. Pedro podia supor que Jesus vai fugir. Ele está prestes a ser crucificado. Você vai embora? Você vai fugir? Você vai se esconder? Você vai para algum desterro? Você vai para algum exílio? Você vai para alguma fuga? Mas Jesus não estava falando, quando ele disse: para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus não estava falando geograficamente. Jesus estava falando de para onde eu vou no sentido existencial. Eu vou cumprir o meu destino. O caminho que eu vou, você não pode ir. O caminho que você vai, eu não posso ir.
Jesus está dizendo para Pedro, Pedro quer saber o seguinte: para onde é que você vai? Eu posso ir também? Jesus disse não. Porque você está pensando em ir geograficamente, e eu estou pensando em ir existencialmente. E no caminho existencial de cada um, ninguém pode ir no lugar de ninguém. Cada um tem que cumprir o seu caminho. Ricardo, para onde você vai daqui para frente na sua vida? Eu vou cumprir a minha história. E você não pode cumprir por mim. Filhão, filho, você está com 22 anos de idade. O que você vai fazer da sua vida? Para onde você vai daqui? Pai, eu vou cumprir a minha história e o senhor não pode cumprir por mim. Mulher, você que se divorciou recentemente, para onde você vai daqui para frente, mulher? Olha, para onde eu vou, eu ainda não sei, mas você, Ricardo, não pode ir por mim. Eu tenho que ir só. Pedro queria saber o rumo em termos de pontos cardeais. E Jesus estava falando do rumo biográfico, existencial. Vais para onde na tua geografia? Para onde eu vou na minha geografia não importa. Importa para onde eu vou na minha jornada humana. E na minha jornada humana, ninguém pode ir por mim. Ninguém pode cumprir em meu lugar. E Jesus disse: eu vou cumprir a minha biografia. Isso aqui requer de cada um de nós uma coragem existencial. Qual é a coragem existencial? Que a vida cobra de você, homem, que está aqui hoje de manhã, e a vida cobra de você, mulher, que está aqui hoje de manhã. A coragem existencial de você cumprir o seu caminho, sabendo que ninguém poderá cumprir o caminho no seu lugar. Ninguém. Eu tive essa experiência quando minha mãe estava com câncer. O câncer se alastrou, teve metástase pelo corpo todo. Ela teve um derrame cerebral, ela teve um derrame gástrico, ela estava com os rins em falência, ela estava com falência múltipla dos órgãos. A médica me chamou e falou: olha, ela estava com febre, um febrão alto, tiritando de febre, taquicardia, estava com um quadro lastimoso. A médica me chamou e falou: olha, Ricardo, eu tenho que colocá-la imediatamente na UTI. Ela entrou na UTI, fizeram os procedimentos imediatos, rápidos da UTI para preservar ali os sinais vitais imediatamente. Meia hora depois eu entrei na UTI. Tive autorização para entrar na UTI, entrei na UTI, os batimentos cardíacos da minha mãe estavam acima de 200 por minuto, uma taquicardia bruta. Ela com falta de respiração, sem poder falar. Ela segurou na minha mão e o olhar da minha mãe na minha direção era: me ajude. E foi para mim cruel, porque ela sempre foi quem me ajudou. E agora nós estávamos em posições inversas. Ela precisava da minha ajuda. E naquele instante, eu não podia ajudá-la em nada. A única coisa que eu podia ajudá-la é segurar na mão dela e dizer: eu estou aqui com você. Mas esse caminho, minha mãe, por mais dolorido e mais cruel e mais terrível e mais trágico e mais tudo, porque era minha mãe, você vai ter que cumprir sozinha. É seu caminho, não é o meu. O meu eu vou cumprir depois. Ou eu estou cumprindo de outra maneira agora. Porque cada um de nós está cumprindo o nosso caminho.
Coragem existencial, esse é o Evangelho. Coragem que Jesus diz para Pedro quando ele pergunta: para onde você vai? Eu posso ir também? E Jesus disse: não, porque esse é o meu caminho. Depois você me segue, mas esse caminho agora é meu e eu tenho que cumprir. Quero da cruz, quero da morte, quero dele. E você tem o seu, e eu tenho o meu. E é por isso que no cumprimento deste destino, Jesus disse: amai-vos uns aos outros, porque a gente precisa uns dos outros. Não para cumprir o meu destino, não para me substituir naquilo que eu tenho que fazer, mas para ser um ombro, para ser um ânimo, para ser um fator de coragem. Vamos lá, vai que eu estou contigo. É o olhar do pai que diz para o filho: vai, eu estou contigo. Vai, cumpre o teu destino, eu estou contigo. É o olhar de Deus na nossa direção. E esse é o conceito da graça. Vai, Ricardo, cumprir o teu destino. Porque por mais que você já tenha tropeçado, por mais que você já tenha pisado na bola, eu não vou lhe culpar, eu não vou cobrar, eu não vou bater em você, eu não vou ainda mais lhe torturar. No cumprimento do seu destino, eu vou ser um fator de ânimo para você cumprir o seu destino. Mas o versículo de número 37, Pedro insiste. Qual é a segunda pergunta que Pedro faz? Qual é a pergunta que Pedro faz a ele? Por que eu não posso seguir-te agora? Quando Jesus disse: olha, eu tenho que ir e cumprir o meu. Para onde eu vou, você não pode ir. Aí Pedro pergunta a ele: e por que eu não posso ir? A resposta que Jesus dá é uma das coisas mais significativas que nós temos na Bíblia. Porque na resposta de Jesus, nós entendemos por que Pedro não teria sequer condições de entender Jesus. Porque ninguém cumpre o meu destino por mim. Mas a dor, o sofrimento, a tentação, a prova de fogo da vida, não faz você cumprir o destino meu, mas faz você ser compreensivo comigo quando eu estiver cumprindo o meu destino. Entenderam? Eu vou explicar. Jesus diz para Pedro assim: Pedro, deixa eu te dizer, você não vai poder caminhar comigo o meu destino, a minha rota, a minha jornada, porque você ainda não passou pela prova da vida. E eu vou te dizer, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Pela primeira vez, quando Jesus diz para Pedro aqui, no finalzinho do capítulo 13, antes que o galo cante, você vai me negar, é a primeira vez que eu tenho um olhar um pouco mais compassivo na direção de Pedro. Porque eu entendo que Jesus não está dizendo para Pedro aqui assim: você vai ser um fracoide, você vai me negar, você é um covarde, você, nas tentações da vida, você não aguentou. Não, eu acho que Jesus quis dizer o seguinte: Pedro, até que você seja exposto, até que você seja colocado cara a cara com a tragédia, com o sofrimento, com a tentação, com a deslealdade, até que você experimente na carne a dor da traição, você não tem sequer condições de entender o caminho das outras pessoas. Você não vai entender o meu caminho, Pedro. É preciso que você passe pela tentação. A tentação que o galo vai cantar. É preciso que você experimente isso para você ser homem. Porque até que você passe por isso, você ainda não é um homem.
Mulher, até que você passe pela tragédia, pela dor, até que você conheça as entranhas do sofrimento, você ainda não é mulher. Você é um projeto de mulher. Você só será o apóstolo Pedro no dia que você amargar o peso do pecado, da dor. E eu digo isso sem querer glorificar o pecado. Não estou aqui glorificando o pecado, mas deixa eu dizer. Gente que nunca experimentou a dor de pecar é menos gente do que o santarrão que nunca passou por nada. Por isso é que Jesus disse, eu não vim para os sãos não precisam de mim. Eu vim para os doentes. Eu prefiro a humildade daquele que fez um monte de besteira na vida do que daquele fariseu santarrão que vive na igreja e que nunca fez nada e é arrogante, cheio de soberba, petulante com os outros, porque ele se acha o máximo. Pedro, você só vai entender o meu caminho quando você passar pela dor da traição. E você só vai entender o sofrimento do outro se você já passou pelo sofrimento. Não, você não pode me seguir, Pedro. Por que eu não posso te seguir? Porque ainda você não conhece a dor da decepção. Enquanto você não amargar a dor da culpa, enquanto você não souber o que é a vergonha, você não pode entender o que eu vou passar daqui para frente. Enquanto você não enfrentar a vida com o olhar do homem humilde, Pedro, você jamais entenderá o que vai me acontecer nas próximas horas. Irmãos, eu falo isso, sabe por quê? Porque eu me lembro da minha juventude, pastor. Eu comecei a ser pastor da igreja Bethesda com 28 anos de idade. 28 anos eu era pastor da igreja Bethesda. Quantas vezes eu fui arrogante no púlpito? Caramba! Quantas vezes eu me imaginei acima do bem e do mal? Porque eu ainda não tinha tido a experiência do galo cantar na minha madrugada. Você sabe o que é que nos conecta com a vida? É o dom das lágrimas. Por isso que a Bíblia diz que um espírito contrito e quebrantado, um espírito contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Deus dá graça ao humilde, mas Ele rejeita o soberbo. Quantas vezes eu já me imaginei acima do bem e do mal? Quantas vezes eu me vi um legítimo e último representante de Deus na terra, até que a vida, em que eu decepcionei e fui decepcionado, em que eu produzi sofrimento e me produziram sofrimento, em que a vida foi me esfarinhando, a vida foi me quebrando, a vida foi me esfarelando no sofrimento e na dor. Hoje eu posso dizer para vocês que quem não é testado no forno, quem não é malhado na bigorna, quem não é sovado como um ferro quente no martelo do grande oleiro que é o Senhor, não sabe o que é a vida. Pedro, você não pode me seguir ainda, porque você ainda não passou pela dor da sua própria decepção. Mas aí Tomé fez uma pergunta. Isso aqui nós estamos nas perguntas de Pedro. Nós temos as perguntas de Tomé e de Judas ainda. No capítulo 14, versículo 5, Tomé faz uma pergunta.
Eu disse para vocês que eram 4 perguntas. A terceira: não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Nós não sabemos para onde vais, porque o teu caminho é só teu, não é nosso. Para onde vais? E como é que eu posso saber o meu caminho? Porque não existe caminho. O caminho se faz ao caminhar. Não existe caminho para você. Você tem que abrir picada na sua mata, na sua selva. Você tem que abrir caminho no seu caminho. O caminho se faz ao caminhar. A pergunta de Tomé é muito relevante. Ora, se não existe caminho, como é que eu sei o caminho? Isso me faz lembrar de um explorador, de um cara que foi para a selva, um cara que foi para a África, andar pela África. Ele contratou um guia. Falou: amigo, quero conhecer o interior, as savanas, quero conhecer a selva. Contratou um guia. Saíram, entraram pela selva, abrindo picada com facão e com machado. E o inglês lá que tinha contratado o guia falou: não tem caminho aqui. Não existe caminho. Eu contratei para você para me mostrar o caminho. O guia olhou para o inglês e disse: senhor, não existe caminho. Eu sou o seu caminho. Nós vamos fazer caminho. Não existe caminho. Eu sou o seu caminho. Tomé pergunta para Jesus: qual é o caminho? Me ensina por onde que eu já tenho. Qual é a trilha? Qual é a picada que a gente tem que seguir? Jesus disse: não existe. Eu sou o seu caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Eu sou o caminho por quê? Porque na escada que nos leva a Deus, Jesus é o caminho. Porque Ele é o primeiro degrau, Ele é o degrau do meio e Ele é o último degrau. Na escada da vida, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso profeta, Ele é o nosso oráculo, Ele é o nosso ajudador, conselheiro no caminho da vida. Por quê? Porque Ele é o exemplo que nós olhamos. Ele é a palavra que nos orienta. Ele é o princípio que nos norteia o caminho. Mas não existe caminho. Você vai ter que abrir o seu caminho. Com o quê? Com as palavras, com os conceitos, com as verdades, com o exemplo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso caminho. Ele é a nossa verdade. E Ele é a nossa vida. O conceito de vida que nós formulamos na nossa cabeça vem a partir de Jesus, não vem a partir do materialismo consumista. Como é que você organiza o seu conceito de vida e de existência? A partir de Jesus. Não preferindo os primeiros lugares. Jesus disse: não prefiro os primeiros lugares. Não querendo ser o que manda, mas o que serve. Isso é um conceito de vida. Maior não é o que manda, maior o que serve. Sendo acolhedor, hospitaleiro, cuidador. Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como você vai organizar sua história de vida, Tomé? Fique pensando que eu vou dizer para vocês igual como diz a cartomante da esquina. Segue por aqui, casa com aquele, faz isso. Não, é você que vai fazer. Mas como que você vai fazer? Com Ele, o nosso guia. Com Ele, o nosso mestre. Com Ele, a nossa inspiração. E com Ele, o nosso arquétipo. Com Ele, o nosso modelo existencial. Mas aí eu termino com a pergunta de Judas.
Não o Iscariotes, o outro Judas, porque o grupo de Jesus tinha mais de um Judas. No versículo 22 do capítulo 14. Por que te revelas a nós e não ao mundo? Que Judas ficou inquieto, dizendo o seguinte: Senhor, você está tendo essa conversa com a gente aqui, uma conversa reveladora. Diante do medo, diante do pavor da morte, essa conversa que você está tendo com a gente é uma conversa bacana demais, é uma conversa excepcional. Por que o Senhor fala para nós e não fala logo para o mundo todo? Essa é uma pergunta, por quê? Por que o Senhor tem essa conversa com a gente na intimidade, que é uma conversa super reveladora de tudo? Nós estamos entendendo coisas que a gente não estava entendendo. E por que vocês não... Por que o Senhor não fala isso logo para todo mundo? Que aí todo mundo já sabe. E aí Jesus responde para Judas dizendo assim: é porque vocês me amam e obedecem os meus mandamentos. E aqui tem um conceito Paulo Freireano, de Paulo Freire. Você só aprende se você amar. Você não ama porque aprende. Paulo Freire dizia o seguinte: por que os alunos não aprendem? Porque não amam o estudo. Professor que quer ensinar matemática para os meninos tem que primeiro ensinar o menino a amar a matemática, senão ele não vai aprender nunca. Se você não ama, você não aprende. Isso vale para o conceito em si, isso vale para as relações. Se você me antipatiza, tudo o que eu disser será rejeitado por você. Porque o que abre a porta de você aprender o que eu tenho para dizer é se existe um mínimo de simpatia entre você e eu. Pai, isso aí é muito importante para um pai, para uma mãe. Seu filho aprenderá de você na proporção direta que ele lhe estima. Um amigo ouve outro amigo na proporção direta da amizade que eles têm entre eles. Porque vocês obedecem os meus mandamentos e me amam, eu falo para vocês o que eu tenho que falar. Porque, e aqui é importantíssimo a gente botar isso na cabeça, crer não gera amor. Ah, se os pastores soubessem dessa verdade. Crer não gera amor. Ter fé não gera amor. É o amor que gera a fé. Pastor, de onde é que você tirou isso? A Bíblia diz que o diabo crê e treme. O diabo crê e treme. Crer não gera amor. E o que Jesus quis dizer aos discípulos é: enquanto vocês não me amarem, o que eu disser ficará sob júdice, ficará sob suspeição. Por isso que eu não falo ao mundo. E aí eu entendi o conceito de não jogar pérolas aos porcos. Por que é que eu vou pregar para uma pessoa que a priori já não quer? Não, não quero, não gosto, não quero. O que você disser é jogar pérola aos porcos. Não quer. Por isso que Tomé disse: por que o senhor está falando com a gente aqui? Porque eu percebo que vocês me amam. Judas não podia ouvir o que eu estou dizendo para vocês. E como é que eu sei que Judas não podia ouvir? Ele foi embora. Bateu a porta.
Então, as pessoas rejeitam a verdade não é prioritariamente porque não têm condições de crer. As pessoas rejeitam a verdade porque antipatizam ou a pessoa que está falando a verdade ou a própria verdade. E com antipatia pode vir um anjo do céu, pode vir um anjo do céu gritar no seu ouvido e você não vai ouvir. Por isso eu digo para as pessoas assim: por que você crê, Ricardo? Eu creio primeiro porque eu amo a Deus. Antes do meu crer, eu já me apaixonei por Jesus. Quando eu me apaixonei por Jesus, eu não sabia metade, um décimo, um milésimo do que eu sei hoje. E isso aí todo pedagogo precisa entender. Todo pai precisa entender. Porque quando eu li Machado de Assis no ginásio, cara, eu detestei. Quem aqui estudou Machado de Assis na 4ª série? Na época chamava ginásio, hoje é 8ª, 9ª série, né? Cara, eu detestei, que cara mais chato do mundo. Aí eu era adulto e eu estava lendo um livro que dizia assim: Machado de Assis gostava de ler o Eclesiastes e o tinha na cabeceira da cama. Falei, Machado de Assis gostava de ler o Eclesiastes? Eu vou ler esse danado de novo. E não é que eu me apaixonei pela literatura de Machado de Assis, depois de adulto? Eu era cearense. Eu sou cearense, né? Eu, cearense, fui obrigado a estudar José de Alencar, o grande romancista do tempo barroco. Que cara chato. Me perdoe a expressão, é um cacete ler o cara. Até o dia que eu me interessei por literatura. Porque ninguém me ensinou a amar a literatura. No dia em que me ensinaram a amar a literatura, eu aprendi a gostar de ler. É a mesma coisa. Você pode forçar uma pessoa a crer, e ela crê até. Mas isso nunca vai gerar amor no coração das pessoas. E ele será sempre seletivo no que o outro está dizendo. Só vai... Quando a gente ama, a gente se vulnerabiliza, se abre, aprende, gosta de ouvir, gosta de conversar. Senhor, eu quero aprender mais de Ti. Por quê? Porque eu Te amo. Jesus fala para nós. Por quê? Porque Tu és muito especial para a minha vida. Eu quero aprender o que Tu tens a dizer. Não quero aprender a Te amar por ter entendido doutrinas bíblicas. Porque doutrina bíblica não gera amor em ninguém. Se gerasse amor, os fariseus eram os mais crentes dos crentes. Porque eles tinham toda a doutrina debaixo do conhecimento. E Jesus disse vida eterna, capítulo 17 de João. Vida eterna é isso. Em Te conhecer como Deus. Isso é vida eterna. E o verbo conhecer aqui, no grego original, é conhecer na mesma condição daquele e Adão conheceu Eva. Não vou explicar para vocês, depois vocês pensem o que aqui quis dizer a Bíblia quando disse Adão conheceu Eva. Vida eterna é esse conhecer Deus, não é intelectual, é muito mais. Porque quando a gente ama, e Jesus disse, eu vou abrir o jogo com vocês hoje aqui, e nós vamos falar cara a cara, abertamente. Senhor, por que você não fala para o mundo inteiro? Porque o mundo não me ama. Eu vou jogar pérola aos porcos, eu vou falar para vocês, porque vocês me amam. O que é a igreja? É um espaço em que a gente ensina as pessoas a amar a Deus. E quando a gente ama a Deus, a gente quer aprender o que Ele tem para nos dizer, para a gente orientar a nossa vida.
para a gente enfrentar o medo. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e, ainda nos mantêm na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.